Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a aula de processo de fabricação. O tema proposto hoje é laminação. Vamos falar sobre o processo de laminação como sendo um processo de conformação de metais, né? Vamos definir o que é a laminação, vamos falar um pouco sobre os tipos de laminação, vamos especificamente detalhar características do cilindro de laminação, que são as ferramentas que usamos para poder conformar os materiais, né? Vamos falar sobre a classificação dos processos de laminação, vamos entrar em algumas questões relacionadas às especificações dos produtos laminados e suas propriedades, e depois disso nós vamos falar, claro, de aplicações, né? Os processos de laminação, de alguma forma, já foram apresentados por mim em encontros anteriores, quando a gente mostrava os conceitos gerais dos processos de conformação. Em alguns desses momentos em que a gente definiu os principais conceitos associados à conformação mecânica, a gente ilustrou esquemas de trabalho que são relativos aos processos de laminação. Hoje nós vamos resgatar alguns desses conceitos e vamos, naturalmente, poder especificar em mais detalhes, não? Algumas características intrínsecas desse processo. Vamos iniciar com a definição da laminação, não? Na verdade, laminação é um processo de formação plástica. Até aí, é a mesma coisa que forjamento, é a mesma coisa que trefilação, é a mesma coisa que estampagem, porque todos eles também são processos de formação plástica. O que vem a seguir é o que vai diferenciar o processo de laminação dos outros processos, no qual modifica-se a geometria barra dimensões de um corpo metálico pela passagem entre dois cilindros laminadores. Na verdade, o que vai distinguir o processo de laminação de um processo de forjamento, como sendo ambos os processos de deformação plástica, é justamente o fato de que o corpo em deformação ele vai ser deformado através de uma ferramenta conhecida como cilindros de laminação. E é de se esperar de que o resultado desse processo de conformação plástica dê origem a um produto plano, porque quando você vê os dois cilindros trabalhando, não, qualquer que seja o corpo que passe por eles, a tendência de modificação de forma vai ser no sentido de você obter um produto plano, o tempo todo um produto plano. Quando a gente fala assim, modificar a geometria de um corpo metálico, esse corpo metálico ao qual a gente se está referindo é aquele produto do lingotamento contínuo que nós apresentamos em aulas anteriores. Na verdade, esse corpo metálico aqui, no caso, poderia ser uma placa grossa, poderia ser um tarugo de seção quadrada, poderia ser um tarugo de seção retangular, né? Qualquer que seja o produto do lingotamento contínuo, em formato, né? Vai poder passar por um processo de laminação e vai poder sofrer formas. Eu quero aqui também destacar um outro enfoque da laminação quando a gente pensa em um outro tipo de produto que não seja o plano propriamente dito, né? A gente vai ver em algum momento que, além de produtos planos, a gente pode obter perfis a partir de processos de laminação, né? A gente pode ver também a formação, a obtenção de produtos como, por exemplo, fio-máquina a partir de laminação. E a gente pode obter também produtos contínuos, tipo vergalhões, muito usados na construção civil a partir de laminação também. Eu não gostaria que aqui vocês restringissem o conceito, por mais que eu estou falando de que pela passagem de cilindros laminadores, hein, eu não gostaria que vocês restringissem o processo de laminação apenas a produtos planos, porque embora a gente possa usar cilindros laminadores para produtos planos, a gente pode usar também conjuntos de cilindros laminadores para poder obter outros produtos com formato diferente, ok? Então, o laminador que nós vamos ter para poder fabricar por laminação um trilho, por exemplo, ele é constituído também por ferramentas cilindros, né? Nós vamos ver esses arranjos posteriormente. Ou seja, basicamente, cilindros de laminação, que quando arranjados convenientemente, eles podem, então, trazer como retorno uma forma plana,
podem trazer como retorno qualquer outro tipo de produto, como seria o caso, por exemplo, de um trilho destinado à indústria ferroviária, não? É um processo, é um dos processos, talvez o maior em escala de uso, o processo mais utilizado na indústria metalmecânica de transformação, né? E é um processo que, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo, foi ganhando modernidade, foi ganhando tecnologia, e hoje em dia nós vemos laminadores totalmente automatizados, com controles de temperatura altamente precisos, hein? Com controles nas variáveis dos processos de deformação, que em cada uma das cadeiras de conformação serão necessárias para você poder obter a geometria e as qualidades mecânicas desse produto que você está laminando, controle nos processos de resfriamento posterior aos processos de conformação que antecedem ao resfriamento propriamente dito de uma laminação a quente. Não estamos falando de um processo com uma capacidade produtiva muito grande, né? E que realmente se aplica para os mais diversos fins da engenharia, não? O escopo do processo de laminação em todo momento é modificar a seção transversal da matéria-prima, né? Se for pensar, por exemplo, na fabricação por laminação de uma chapa fina a partir de uma lâmina ou de uma placa grossa, né? Nós estamos vendo que para que se dê esse processo de laminação, o que vai acabar acontecendo? Eu vou reduzir a espessura da matéria-prima progressivamente e como consequência dessa redução progressiva da espessura, eu vou ganhando, vou aumentando o comprimento da chapa, né? As deformações plásticas que vão acontecer em cada um dos passes ao longo de um processo de laminação progressiva, elas naturalmente serão exercidas através da força que os cilindros que vamos aplicar ao material através dos cilindros. Então, você vai exercer uma força nos cilindros e, naturalmente, como decorrência da aplicação dessa força no cilindro, que o material ele vai sofrer essa deformação plástica, não? Haverá uma abertura entre cilindros conveniente que corresponde com o grau de redução que você busca na laminação do material naquele momento, não? E o processo de laminação vai acontecer se houver arraste entre os dois cilindros do material, e esse arraste ele é garantido pelo atrito que devemos prever que aconteça entre o material que está em deformação e a superfície dos cilindros. Então, o arraste se dá através do atrito, né? E a deformação plástica são provocadas pela pressão que os cilindros exercem no material que está em deformação, né? Vamos analisar agora como poderíamos ver um processo de laminação em um fluxo de produção, não? Estamos vendo aqui, resgatando aquilo que a gente já conhece, não? Toda a cadeia produtiva, desde o processo de redução, passando pelo processo de autoforno, até chegar à cearia, não? Todo o processo de fabricação do aço, sendo obtido a placa grossa a partir do lingotamento contínuo. Então, esse ciclo aí a gente já conhece, não? Então, aqui nós estamos vendo de onde que sai a matéria-prima, não? O material que eu vou conformar a quente através de um processo de laminação. Então, pego as placas grossas dos processos de lingotamento contínuo e levo as placas grossas para o processo de laminação a quente. As placas grossas elas vão passar por um processo de aquecimento e, na sequência, depois que elas já estão aquecidas convenientemente, na temperatura certa, elas vão passar por diferentes arranjos produtivos, dependendo muito de qual é o fim que se busca com o produto que você vai obter por laminação. Então, eu vou agora analisar o fluxo horizontal que nós temos na parte superior do slide. Nós vamos ver que, por exemplo, as placas entram no forno, elas são aquecidas até 1200, 1250 graus, e elas vão passar por um processo de laminação
de desbaste. Esse laminador de desbaste, ele pode ser um laminador duo reversível. Duo reversível significa que ele tem dois sentidos de laminação, que são reversíveis. Hein? Para que exista dois sentidos de laminação, em algum momento haverá uma reversão, novo movimento do cilindro para poder permitir a passagem do material. Então, em um fluxo de 4 deformações, essa chapa grossa que sai do forno e passa entre esses dois cilindros do laminador de chapa grossa, ela passa e ela volta, ela passa e ela volta, ela passa. Quando ela passa, ela já chega a ter, em uma sequência de 4, 5 passes de deformação, ela já chega a ter a geometria final que a gente busca. Para que se dê naturalmente em um único laminador, o processo de redução progressiva de espessura, quando a chapa ela passa, antes de ela retornar, haverá uma reversão no movimento dos cilindros e haverá um ajuste de geometria, um ajuste de abertura desses cilindros. Então, a chapa passa, a gente inverte o sentido de giro do cilindro e ajusta a espessura, ou, neste caso, a abertura entre eles, que é o que vai dar como resultado a espessura perseguida nesse outro passo. Então, a chapa volta. Quando a chapa volta, ela volta com uma espessura menor. E quando ela vai entrar de novo, antes de ela entrar de novo, haverá uma reversão no movimento dos cilindros e haverá naturalmente um ajuste na abertura desses dois cilindros para permitir uma nova espessura. E dessa forma, você pode fazer tantas vezes quanto for necessário você fazer para poder chegar à espessura que você busca nessa chapa grossa. Depois que você faz esse processo de laminação em chapa grossa, a chapa ela pode passar por um processo por uma linha de tesouras, que vai permitir naturalmente ajustar o comprimento da chapa, e a partir de cortada a chapa, ela vai ser empilhada, ela vai ser fitada e ela pode ser vendida já como sendo um lote de chapa grossa. Então, que destino se dá a esse lote de chapa grossa? Geralmente, as chapas grossas que são usadas nos processos de fabricação de casco de navios, elas passam por esse ciclo de conformação mecânica. Então, aquele aluno que está estudando engenharia naval e quer saber como podem ser obtidas as chapas grossas que são utilizadas na construção de um casco de navio, é assim que se obtém as chapas grossas. Chapa aquecida, chapa laminada, número de passes suficiente para poder obter, então, a espessura que eu desejo entregar ao cliente, chapa cortada, chapa empilhada, chapa fitada, chapa marcada, chapa vendida. É mais ou menos essa lógica. Né? Aqui nós estamos falando de que se ainda nós podemos conferir ao material alguma propriedade controlada, uma microestrutura controlada, o que na sequência, no sentido vertical, já esse gráfico me está mostrando? Que a chapa grossa que eu obtenho por laminador, através da laminação num laminador de chapa grossa, ela pode passar por um regime de resfriamento para normalizar o material. Normalizar o material significa resfriar ao ar de uma maneira controlada. Uma coisa é você resfriar ao ar, simplesmente ao ar. Outra coisa é você resfriar ao ar de uma forma controlada. Né? Depois que a chapa passa por um processo de tesoura, ela pode passar por um processo de normalização controlada e ela vai ser, então, uma chapa grossa normalizada. Né? Ou ela pode passar por um processo de têmpera e revenimento e ela pode ser, então, uma chapa com têmpera e revenimento. Desta forma, você consegue, então, entregar ou desenvolver uma linha de produtos chapa grossa com controle na microestrutura para as mais diversas aplicações onde você vê uma chapa grossa sendo utilizada. Engenharia naval, eu falo aqui neste caso, quando falo chapa grossa, eu penso, entre todos vocês, meus queridos alunos, em quem que poderia pensar nesse momento? Eu penso na engenharia naval porque a demanda na fabricação de componentes veiculares onde eu vejo uma aplicação direta
de chapa grossa, ok? Agora, voltando a este outro lado do slide, lado esquerdo do slide, nós vemos então o quê? Nós vemos uma chapa entrando num forno contínuo de aquecimento, sai desse forno contínuo de aquecimento e dependendo muito da empresa, do arranjo produtivo, da infraestrutura, essa placa grossa, ela pode passar na sequência por um processo de laminação de tira quente, onde nos primeiros passos você vai garantir suficiente deformação como para desbastar a seção transversal da chapa, e seria a laminação de desbaste, não? Seguida do que seria uma laminação de acabamento nos últimos 3, 4 passos de deformação. Tem alguns laminadores por aí, vou mostrar depois um vídeo onde vocês vão ver, por exemplo, que a chapa grossa ela é aquecida, ela sai do forno de aquecimento e passa por um processo de laminação de desbaste em um laminador de desbaste, sai do laminador de desbaste e ela é bobinada, e esse produto desse bobinamento é o que a gente chama de esboço, né? E essa bobina quente, ela vai, na sequência, passar por um processo de laminação de tiras a quente, que é o que eu estou representando aqui, até se constituir uma chapa fina. Então, dependendo muito da empresa, entre o forno e o laminador de tiras a quente, você pode ter um laminador de desbaste, ou entre o forno e o laminador de tiras a quente, você não tem outra coisa que não seja laminar a quente. Okay? Então, passa por uma sequência de laminação de tiras a quente, né? E você vai ter, no final, o que você vai ter? Você vai ter uma bobina laminada a quente. Essa bobina laminada a quente, ela pode passar por um processo de encruamento se ela for ser vendida como material encruado, né? Isto é, um material que já sai com uma espessura necessária para uma aplicação industrial. Por exemplo, poderia ser uma chapa fina, encruada para fabricar implementos agrícolas ou para fabricar partes estruturais da fabricação de um trator, por exemplo, toda a chapa grossa, uma chapa entre fina e grossa, como a que nós usamos, por exemplo, mais convencional, 1020, que a gente usa por aí, de espessura de 4 ou 5 milímetros, ela vem já com encruamento, né? Então, ela passa por um processo de laminação de tira a quente, ela passa por um processo de encruamento a quente, ela passa depois por tesouras, ela é cortada, hein? Ela é cortada em chapas, ela é empilhada e ela é vendida como chapa fina a quente com encruamento. Ou ela pode ser um material encruado vendido em bobina. Ou ela pode simplesmente ser um material laminado a quente com controle no resfriamento, e essa bobina laminada quente com controle no resfriamento é a que pode ser posteriormente laminada fria. Então, dependendo muito de qual é o fim da chapa, são os processos intermediários, desde a laminação até a fitagem da chapa, que você vai proceder. Depois da laminação, pode vir um passe de encruamento, um resfriamento controlado, uma bobina. Depois da laminação de tira quente, pode ser um passe em encruamento, uma tesoura, uma chapa vendida em formato de chapa mesmo, placas, uma sobre a outra, ok? E depois da laminação de tira quente, ela pode ser bobinada, ela pode ser resfriada de uma maneira controlada, bobinada e vendida para quem vai laminar a frio posteriormente. Então, depende muito de qual é o fim que você vai dar a esse produto, todas as etapas que estão atreladas à laminação a quente. Quando a gente fala de laminação a quente, portanto, eu não gostaria que você simplesmente restringisse o processo a um processo de conformação plástica puramente dito. Quando a gente vê laminação a quente, sim, nós vemos um processo de conformação plástica quente, mas que para poder garantir a qualidade que o cliente exige, esse processo de laminação a quente pode ser sucedido por um
uma laminação de encruamento por um resfriamento controlado, pode ser sucedido por um resfriamento controlado que pode ser normalizado, pode ser tempo de revenimento. Podemos ter como produto da laminação a quente uma bobina, podemos ter como produto da laminação a quente, neste caso, uma chapa grossa ou uma chapa fina, embalada como lote de chapa, né? Aqueles casos de materiais que vão passar por um processo de laminação a frio posteriormente, são as bobinas laminadas a quente, não? Essa que estou mostrando no canto inferior esquerdo do slider. Então, essas bobinas que vão passar por um processo de laminação a frio, elas vão chegar num laminador a frio e elas vão passar por um processo primeiro de decapagem. É o primeiro processo que estou mostrando aí, logo no centro desse slider à esquerda, vocês vão perceber que existe processo de decapagem, né? Existem dois processos de decapagem. Existe o processo de decapagem mecânica, que consiste em desbobinar a chapa, ou seja, você pega o rolo de uma chapa laminada quente, você pega esse rolo, né? Você desbobina ele. Esse processo de desbobinamento pressupõe um processo de tensionar a superfície do aço, né? E já por causa desse processo de alargamento que tecnicamente se fala, desse processo, não? Você está alargando o material, está desbobinando ele, não? Ele causa um processo de tensão na superfície que é o suficiente como para tornar quebradiça a camada de óxido que você tem na superfície desse aço. O que é o processo de decapagem? O processo de decapagem consiste em retirar a camada de óxido que você tem na superfície do aço. Lembrando que o aço é uma liga ferro-carbono. E como toda liga ferro-carbono desprotegida, em contato direto com o oxigênio do ambiente, naturalmente vai formar um óxido de ferro. Esse óxido de ferro, ele vai, quando proliferado na superfície do material, criar um filme muito fino de óxido de ferro. Esse filme de óxido de ferro é aquilo que a gente precisa remover. Então, a decapagem mecânica, que nesse caso eu estou mostrando aí, consiste no quê? Consiste em aplicar uma tensão superficial na chapa de aço que seja suficiente como para tornar quebradiça a superfície do material, quebradiça a camada de óxido que está depositada na superfície do material. Esse processo de decapagem mecânica é possível quando se trata de um óxido de ferro simples. Agora, quando a gente vê que o óxido de ferro ele está bem aderido e ele é um filme de óxido mais resistente porque ele está constituído por outros elementos de liga além do ferro, poderia ser o silício, por exemplo. Então, aí, nesse caso, o processo de decapagem, além de ser mecânico, ele é químico. E aí vem, então, a decapagem química. O que a decapagem química é? A decapagem química consiste em você, além de submeter o material a um processo de decapagem mecânica, consiste em esse material, então, passar por um processo de imersão, no qual ele vai passar por um processo de limpeza química, quebrando toda a superfície, dissolvendo todos os óxidos que estão na superfície da chapa desse material, para posteriormente, então, fazer o processo de laminação a frio. Todo material laminado a frio precisa, antes de passar pela conformação a frio, por um processo de decapagem. Depois que o material já passa pela decapagem, aí chegou o momento de você, então, submeter o material à conformação plástica. Aí vamos para cima e vocês vão ver que, então, ele passou pela decapagem e, na sequência da decapagem, ele passa por um processo de laminação a frio. Esse processo de laminação a frio pode se dar em 4 etapas, em 5 etapas, em 3 etapas, conforme for o arranjo físico do laminador da empresa onde você está fazendo a laminação. Então, geralmente, são 3 a 4 passos. Então, você passa o material pelo menos 4 vezes de maneira consecutiva pelos cilindros de laminação
desse laminador a frio, você vai ter o que no finalmente? Você vai ter uma chapa fina laminada a frio. Essa chapa fina laminada a frio, ela pode passar por um processo de limpeza eletrolítica e depois por um processo de recocimento, ou se ela passou por um processo de decapagem química anteriormente, ela então passa diretamente do processo de laminação a frio para o processo de recocimento. Aqui no processo de recocimento, eu vou lembrar de que o objetivo dele é garantir a recuperação cristalográfica do material e garantir a remoção de todo o encruamento que progressivamente o material vai adquirindo durante a laminação a frio. Sem este processo de recocimento, o material ele não seria possível utilizar em processo de conformação plástica posteriormente, como seria a estampagem, onde se exige uma capacidade de conformação plástica da chapa laminada a frio, uma estampabilidade, por exemplo. Então, o recocimento, nesse caso, busca recristalizar o material que foi previamente encruado ao longo do processo de conformação plástica, de forma a condicionar a estrutura para que ele possa ser utilizado posteriormente. Dependendo muito das aplicações, depois do recocimento, ele pode ainda passar por um processo de encruamento ou não, depende muito da aplicação. Depois do processo de encruamento ou não, ele pode passar por um processo, aí vai depender muito de qual é o fim que eu vou dar essa bobina, ele pode simplesmente passar por uma linha de rebobinamento, onde ele vai ser rebobinado novamente para ser vendido sem proteção, ou ele vai passar por um processo de galvanização eletrolítica, onde a chapa vai ganhar uma camada de revestimento através de processos de galvanoplastia, como poderia ser sincagem, por exemplo, um dos revestimentos mais utilizados atualmente para chapas, principalmente aquelas que vamos usar na indústria automotiva, elas vão com camada de zinco, né? E elas, então, passam por um processo de sincagem para quê? Passam por um processo de sincagem para poder permitir de que esse material seja protegido para o uso que nós vamos dar a ele posteriormente. Na indústria automotiva, por exemplo, uma exigência desses materiais, sim, é que ele possua a menor espessura possível. Muita resistência mecânica, menor espessura possível. O que pode limitar o uso na engenharia de um material com espessura menor possível é que se esse material não estiver protegido, esse material pode se submeter a processos de oxidação barra corrosão ao longo do seu tempo de uso, que podem naturalmente acelerar o processo de corrosão perfurante. Quanto mais fina é a chapa, menos tempo a corrosão perfurante precisaria para poder se instalar na seção transversal da chapa. Então, se vou usar um material muito fino na indústria, é conveniente de que esse material passe por um processo de revestimento para evitar precocemente a corrosão perfurante nele. Então, por esse motivo, grande maioria dos aços que a gente vê aplicado na indústria automotiva, que buscam aplicações que buscam reduzir a espessura do material. Por que a gente busca reduzir a espessura do material? Porque a gente quer ter uma construção o mais leve possível, né? Então, em uma situação como essa, onde você está procurando uma boa relação resistência-peso da estrutura, você precisa se preocupar por proteger a superfície do aço. E por esse motivo, grande maioria das chapas que são destinadas a essas aplicações, elas passam por um processo de galvanização eletrolítica. Então, vamos lá, vamos pegar a sequência. Chega a bobina de aço do laminador a quente, ela passa primeiro por um processo de limpeza, que pode ser mecânica ou eletrolítica, né? Passa na sequência por um processo de laminação a frio, onde o material limpo vai naturalmente se submeter a um processo progressivo de redução de espessura até você chegar a ter a espessura que você busca naquele material. Depois, ele passa por um processo de recocimento. Esse processo de recocimento que eu estou mostrando aqui
no canto superior, é um recocimento em caixa, mas podemos ter um processo de recocimento contínuo que eu vou mostrar posteriormente. Então, passa por um processo de recocimento, depois ele vai para um processo de encruamento, se for solicitado, quando a maior parte das vezes não é, se for usado na indústria automotiva, por exemplo. Então, ele passa por um processo de recocimento e, posteriormente, galvanização. Depois da galvanização, vai para um processo de bobinamento. Ou ele pode ir para um processo de tesouras, onde ele vai ser embalado no formato de pacotes de chapa, né? Geralmente, os materiais que são usados na linha branca, né, eles passam por processo de laminação a frio, recocimento e encruamento. Esses materiais que vão para a linha branca é o quê? Toda a linha de fogões, né, que a gente vê, por exemplo, linha Brastemp usa linha branca galvanizados, né? Então, o que vai acontecer se for fabricar, por exemplo, chapas finas de aço para fins de linha branca? Lamino a frio, recoço, faço um... E vou recocer porque eu preciso quebrar a estrutura de conformação a frio, preciso aliviar as tensões da microestrutura. Depois eu faço um leve passe de encruamento e vou para uma linha de galvanização específica para fins da indústria de fogões, de geladeiras, de ar-condicionados, Electrolux, Brastemp, todas essas linhas de produtos de eletrodomésticos usam esse tipo de material encruado, ok? Agora, existe um outro processo de conformação a frio, que é o que eu estou mostrando no canto inferior desse slide. É mais ou menos a mesma coisa, porém num arranjo diferente. O material é decapado, passa por um processo de... na sequência da decapagem, ele vai direto para uma tesoura para parar as pontas da chapa. Na sequência, passa por um processo de solda laser, onde você vai unir a chapa relativa a uma bobina com a chapa relativa a outra bobina, considerando que se trata um processo contínuo de conformação mecânica. Não se trata de você, toda vez que precisa laminar uma bobina, você coloca a bobina e você lamina essa bobina e depois você lamina a outra bobina. Não é assim. Você decapa, você corta as pontas da chapa, passa por um processo de solda laser, onde você vai unir a chapa de uma bobina e a chapa da outra bobina, e assim você vai ter um material contínuo. Esse material vai ser laminado a frio, e aqui nesse momento, ele vai passar por um processo de recocimento contínuo, né? E passa na sequência por um processo de galvanização. Ou ele pode passar por um processo de galvanização junto com recocimento contínuo, depende do arranjo produtivo. Mas, Modesto, aonde que eu vou colocar tanto material se você me está falando que eu vou unir uma bobina a outra bobina e uma bobina a outra bobina e isso é um contínuo, né? Quando o material passa pelo laminador, ele pode passar por um processo, ele vai para uma torre de acumulação de material. Então, ele vai para uma torre, em espiral, ele vai se acomodando, é como se fosse um estoque, né? Para ele, naturalmente, entrar em regime de recocimento contínuo e de galvanização por imersão. E depois, passa por resfriamento controlado, depois passa por bobina, e depois vende-se. Então, existem vários arranjos. O que eu preciso que você se entenda? O produto laminado a quente, conforme for a aplicação, ele sai do laminador de desbate direto para o estoque para comercialização. Ou, se ele for, por exemplo, ser um produto que ainda vai passar por processos de conformação posterior, como é o caso de uma laminação a frio, ele é estocado como bobina laminada a quente. Quando chega ao laminador, ele passa por um processo de decapagem para limpar a superfície de óxido desse material.
Na sequência, passa por um processo de laminação, onde ele vai reduzir a espessura convenientemente. Uma vez que ele passa pelo processo de laminação, ele atinge um grau de encruamento que não é possível ser utilizado assim na indústria, e por isso ele passa por um processo de recocimento. E a partir daí, ele pode ser, por exemplo, vendido recocido ou vendido recocido com alguma galvanização, ou ele pode ser simplesmente encruado para ser vendido em linha branca. Então, conforme a aplicação, o tipo de produto final que eu vou ter na laminação. Quais são os produtos que eu vou ter no final de um processo de laminação? Aqui, como estou mostrando cilindros planos, a mesa de trabalho do laminador é um cilindro, não? E consequentemente, vou ter um plano. Se for, por exemplo, um perfil, seria um perfil. Mas, se for plano, eu posso ter plano encruado, grosso e fino. Posso ter plano encruado, com revestimento, sem revestimento. Posso ter o plano recocido de forma contínua, com e sem revestimento. Posso ter vários modelos, vários arranjos de material, não? Com acabamentos diferentes. O acabamento ao qual eu estou me referindo aqui não é apenas o acabamento de superfície. É claro que o acabamento de superfície tem que ser ótimo. O acabamento ao qual eu estou me referindo aqui é a condição em que o material se encontra para ele ser processado posteriormente. Se ele for ser processado por uma estampagem profunda, ele precisa ter alongamento. E para isso, ele precisa passar por um processo de recocimento com resfriamento controlado. Se ele não precisar passar por um processo de estampagem profunda, pode ser uma estampagem mais leve, como é aquela que a gente vê na linha branca na fabricação de geladeiras, então ele pode sair do laminador com um passe de encruamento, com a resistência mecânica que ele precisa para ele poder ter a rigidez necessária que você vê nos produtos estampados, aplicados em linha branca. Então, são diversos fins, sim, conforme for. Então, são os modelos de trabalho, o ciclo de fabricação que o material se submete.